Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, aqui representado por mim, Norma, do Rio de Janeiro, e pela nossa irmãzinha Vânia, de Uberlândia, Minas Gerais, temos imensa gratidão pela oportunidade de realização do Evangelho no Lar na companhia de vocês, uma vez que entendemos que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo de Jesus. Assim, meus queridos irmãos, para iniciarmos, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto para a nossa prece inicial. Graças a Deus, obrigado, mestre querido, por essa oportunidade abençoada de realização do Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Nós agradecemos humildemente a vós, a egrégora de luz que nos inspira e nos assiste, ao nosso mentor, Paulo de Tarso, mas, sobretudo, agradecemos do fundo dos nossos corações ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso culto do Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade à exposição e estudo do capítulo 17 do livro do Evangelho no Lar, sobre o título Sede Perfeitos. Nós já estamos nas instruções dos Espíritos. E assim, vamos refletir acerca de uma profunda mensagem feita pelo Espírito Protetor em Bordeaux, 1863, intitulada O Homem do Mundo, no item 10. Vamos então à leitura desse item. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então, meus irmãos, vamos entender que os sentimentos de compaixão e amor, eles atraem a assistência dos bons espíritos, não é? Então, com essas palavras iniciais, o espírito protetor orienta que a verdadeira sintonia com o alto exige coração puro, não é? A piedade não é fraqueza, mas compreensão amorosa do próximo. Essa postura, então, gera frutos,
que são a prática ativa da caridade e da justiça no cotidiano, distanciando-se do misticismo e do isolamento. Vamos entender também que o homem de bem não deve se isolar do convívio social. É justamente no contato diário com as diferenças e desafios que se exercita a caridade e a justiça. E também que esse é o propósito evolutivo. Esses frutos são as sementes do progresso moral, fundamentais para o processo da autoiluminação e reforma íntima. Vamos prosseguir com a mensagem, tá bom? Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época. Aí ele fala, não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Vamos parar para refletirmos acerca desse pedaço do trecho? Bom, aqui a orientação que nos chega é que a evolução espiritual não exige isolamento ou fuga do mundo, não é? Nem penitências extremas, nem rituais de isolamento. Pelo contrário, convida o indivíduo a viver plenamente em sociedade, participando das relações e até mesmo das frivolidades da época. Contudo, exige que todas as ações sejam guiadas por intenções puras, elevando os pensamentos a Deus para santificar as tarefas diárias. Para que nós possamos entender melhor esse texto, vamos a um exemplo atual de sacrifício às frivolidades. É quando passamos a fazer uso do nosso aparelho celular, otimizando essa utilização. Por quê? Embora o uso constante da internet e o consumo infinito de vídeos curtos sejam vistos hoje, meus irmãos, como necessidades de distração do dia a dia, a pessoa que vigia esse hábito busca sacrificar esse entretenimento leve e constante. Então, o objetivo é viver o presente com pureza de intenção. Se a gente fica submisso, viciado ao celular, nós vamos criar complicações para o nosso dia a dia. Por exemplo, é uma frivolidade ficar na rede social, não é? Para ouvir fofoca dos famosos. Aqueles que ficam tão viciados com a rede social, por exemplo, e deixam de dar a devida atenção aos seus filhos, aos jovens que ficam o tempo inteiro com o fone de ouvido e que a mãe, para poder fazer com que ouçam, use o celular para passar mensagem para ele. Ou seja, meus irmãos, esses excessos são as frivolidades que nós convivemos com ela, mas nós precisamos nos disciplinar
Por quê? Elas vão, se nós fizermos isso, vamos evitar a ansiedade que isso causa de você estar o tempo todo querendo ver o celular. Você vê que as pessoas até no trânsito, quantos acidentes acontecem por conta do aparelho celular. Assim, evitando, a gente protege a nossa saúde mental, melhora a nossa concentração no trabalho e aumenta o tempo de qualidade com a nossa família. É abrir mão da futilidade do consumo digital imediato para focar na paz de espírito e no desenvolvimento pessoal. A doutrina espírita ensina que o espírito evolui não fugindo das provações da matéria, mas elevando seus pensamentos e purificando seus sentimentos enquanto atua ativamente na sociedade. Vamos prosseguir para o próximo parágrafo dessa mensagem. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Desculpa. Da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. Vamos então entender aqui, meus irmãos, o que o espírito protetor está nos ensinando. Ele ensina que o indivíduo não deve buscar o isolamento místico. Pelo contrário, convida a viver plenamente no mundo, transformando as relações sociais e os desafios cotidianos em ferramentas de evolução moral e preparando-se espiritualmente para viver a verdadeira vida. Estar no mundo sem pertencer ao mundo significa cumprir com as obrigações familiares, profissionais e sociais, lidando com os homens do seu tempo. O mundo material é uma escola de convívio. Estamos aqui num plano de provas e expiações, todos juntos e misturados, ainda imperfeitos, uns mais, outros menos. Então, fostes chamados, diz ele, para entrar em contato. Indica que a convivência com pessoas de diferentes níveis evolutivos e personalidades é um laboratório de aprendizado. O isolamento impede o exercício da caridade e da tolerância. A herança mencionada representa a paz interior, o conhecimento e a evolução que o espírito acumula ao superar os desafios terrenos. Essa alegria deve vir da consciência tranquila, meus irmãos, de quem age corretamente. Em vez de uma postura religiosa, severa e triste, o espírito é convidado a encontrar a alegria em cumprir as leis divinas e em manter bons pensamentos no dia a dia. É isso, queridos irmãos. Muita paz a todos. Agora eu passo a palavra para a nossa querida Vânia, para que ela dê continuidade ao estudo dessa mensagem. A palavra é sua, minha querida irmãzinha. Olá a todos, gratidão, querida Norminha. O trecho final dessa mensagem nos traz reflexões importantes. Será que é preciso que nós fiquemos
com a cara amarrada, fechada, naquele aspecto sombrio, severo, vamos ouvir o que o espírito protetor nos diz? A virtude não consiste em assumir aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todos os dias da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção para que alcanceis êxito, ou para a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai à fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. Então, meus irmãos, conforme nós acabamos de ler, para que nós desenvolvamos as virtudes em nós, não é preciso que o nosso semblante tenha um aspecto severo, fechado, rude, que lembra a morte, nem que nós nos afastemos dos prazeres que a nossa condição humana nos permite. Então, muitos equivocam-se achando que para nós nos melhorarmos, para nós aperfeiçoarmos em nós, principalmente o nosso aspecto moral, nós temos que viver escondidos do mundo, afastados da sociedade, afastados dos compromissos e dos prazeres que a nossa vida aqui na Terra nos permitem. Não, não se trata disso. O Espírito fala, basta, quer dizer, o que é preciso? Apenas que todos os atos de nossa vida nós sintonizemos com Deus, com o nosso Criador. Em tudo que nós formos fazer, nosso primeiro pensamento deve ser nele, ou para pedir a proteção, quando começamos uma obra, uma tarefa, ou para agradecer aquilo que nós recebemos, aquilo que nós concluímos com êxito. Algo muito simples, que não custa nada. Para que isso? Perguntam alguns. Para que, ligados ao nosso Pai, ao nosso Criador, nós erremos menos. Para que nós nos envolvamos com a proteção do Pai e afastemos de nós os fluidos negativos, as vibrações densas, as más companhias espirituais. Meus amigos, é por aí, né? E aí o Espírito ainda fala, seja o que for que façais, tudo que nós formos fazer, que nós voltemos à fonte de todas as coisas, que é Deus. Para quê? Para que Deus purifique e santifique aquilo que nós vamos fazer. Olhe que maravilha!
Que bênção! Porque sem Deus nós não somos nada, porque Ele que nos deu a vida. Então, o que nós vamos fazer é a partir daquilo que Ele nos deu, que é a vida. Para nós encarnados, algo muitíssimo importante. Nós já vimos isso em nossos encontros anteriores, porque é graças à reencarnação que nós vamos construindo o nosso progresso moral, intelectual e espiritual. Por aquilo que nós vamos aprendendo, quase sempre à custa da dor e do sofrimento, nós vamos burilando, aperfeiçoando, polindo o nosso espírito. Ouçamos a continuidade. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. O que é essa caridade absoluta, meus irmãos? Porque tem uma caridade relativa. Caridade absoluta é aquela em que nós a praticamos em todos os aspectos, pensando, falando, fazendo. Absoluta por quê? Porque ela deve se voltar para todas as pessoas que precisam do nosso auxílio, do nosso amparo, da nossa palavra de conforto, do nosso esclarecimento. Repetindo, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais. Outro lembrete muitíssimo importante. Todos nós, em qualquer posição social que estejamos, temos a condição de fazer a caridade. Temos o dever de praticar o bem, desde o menor até ao maior. Então, aqueles que acham que muitas vezes, por não terem recursos materiais suficientes, não podem fazer a caridade. Muito pelo contrário. A caridade, ela se apresenta de várias formas. Não só envolve aquilo que é material, que é o alimento, o agasalho, o remédio, o cobertor, mas principalmente aquela que auxilia a criatura a recuperar a sua dignidade humana, aquela que reergue, que levanta a criatura que está caída no chão, aquela criatura que está desanimada, aquela criatura que está desesperada, num vazio existencial, aquela criatura que não conhece ou esqueceu Deus, esqueceu Jesus. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Vejam, a criatura que se isola das pessoas, que se isola no mundo, ela deixa de viver no mundo, porque todos nós, seres humanos, somos seres sociais. O que quer dizer isso? Que nós temos a necessidade de estar entre pessoas, para aquela troca salutar de afetos, de palavras, de esclarecimentos, de vibrações boas.
Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra ocasião de praticá-la. Quando nós estamos convivendo em sociedade, começando com a nossa família, estendendo depois a nossa parentela, os vizinhos, os companheiros de trabalho profissional, os companheiros de ideal, de fé cristã, nós somos convidados a colocar em prática a caridade. Por quê? Porque hoje a maioria de nós, se não todos nós, estamos passando por alguma aflição, por alguma situação difícil, seja ela do ponto de vista material, emocional, espiritual, afetivo. Pois recordemos que o nosso planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Aquele, pois, que se isola, que se afasta de todos, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, em sua vida, é a de um egoísta. Capítulo 5, item 26. É preciso parar um pouco para nós refletirmos. Isolar-se dos outros, inclusive da própria família, a pretexto de não ter problemas, de não ter aborrecimentos, de não ter contrariedades, é a pura manifestação do egoísmo, que na sua forma mais exacerbada é o narcisismo. A criatura só pensa nela, ama a sua imagem. Vamos relembrar aqui rapidinho o mito de Narciso na mitologia, não é? Narciso achava-se, todos diziam, que ele era muito bonito. Ele não acreditava muito. Certo dia, aproximando-se de um lago, chegando bem à beirada desse lago, ele viu a imagem do seu rosto refletida. E de tão bela, de tão encantadora, ele a quis pegar. E quando se debruçou, caiu no lago e morreu afogado. O que nós temos a aprender com essa narrativa? O cuidado com a autoadoração. Nós devemos ter o autoamor, que é o cuidado que nós temos que ter para conosco, com o nosso corpo e principalmente para com o nosso espírito. Agora, nos deixarmos enredar por vaidade, por aparência exterior, aí é escolha que vai nos causar muitas penas, muitos dissabores. Ouçamos o final dessa mensagem. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com silício e vos cobrais de cinzas. É para termos próximo a nós a presença dos benfeitores espirituais, do nosso mentor, daqueles que se interessam por nós, pelo nosso progresso, que gostam de nós, não é preciso que nós
maltratemos o nosso corpo, que judiemos do nosso corpo. Não, não e não. Ainda uma vez vos dizemos: sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e ele abençoa aqueles que amam santamente. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Meus irmãos, não é à toa que o título dessa mensagem é O Homem no Mundo, para nos alertar o quê? Nós estamos no mundo, encarnados na Terra, mas nós não precisamos ser o homem do mundo. Por quê? Nós não temos que viver apenas para nós. Nós não temos apenas de cuidar de nós, de trabalhar para nós. Porque todos nós temos que a nossa experiência no corpo físico nos conduza à formação da família universal, onde todos nós seremos irmãos como já somos. Mas é preciso que todos nós sintamos isso e hajamos de acordo. Quando nós atingirmos esse estágio aqui na Terra, não haverá egoísmo, não haverá inveja, não haverá ciúme, não haverá dores, não haverá sofrimento, não haverá doenças, não haverá guerras, não haverá fome, não haverá misérias, não haverá discussões. Apenas o amor. E Jesus veio na Terra para nos ensinar o amor. Amor que perdoa, amor que auxilia, amor que consola, amor que esclarece, amor que ama. E é isso que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Se nós quisermos alcançar a felicidade para a qual todos nós fomos criados, não pense que é a felicidade de ficar no ócio, ficar à toa, sem fazer nada, e muito menos que é aquela felicidade contemplativa, que eu vou ficar apenas admirando tudo. Não. É aquela felicidade da alegria de servir, é aquela felicidade de colaborar com aqueles irmãos que estão na retaguarda, que estão em dificuldades maiores do que as nossas. Que dos nossos lábios saiam apenas palavras que revelem alegria, otimismo, fé e confiança em Deus. É este o nosso recado de hoje, amigos e irmãos. Agora, nós vamos passar para a magnetização da água. Vamos lembrar a todos a importância de tomar a água numa quantidade equivalente a uma pequena xícara de café 3 vezes ao dia, para que nós nos sintamos fortalecidos, mais calmos, menos ansiosos, né? Certos de que estamos amparados em todos os instantes de nossa vida. Se as coisas ainda não
são como gostaríamos que fossem. Há apenas dois motivos. Ou porque ainda não é hora de alcançarmos o que gostaríamos, nós ainda não estamos suficientemente ou adequadamente preparados para isso. Ou ainda é aquele momento, aquela pausa que nós ainda precisamos para tirar de nós todas as sombras do passado, todos os erros, todas as falhas. E para nós vencermos essas nossas lutas diárias, busquemos sempre Deus, busquemos o recurso da oração, peçamos o auxílio do nosso mentor ou anjo guardião, que está a todo momento pronto para nos auxiliar. Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus, divino mestre e médico de nossas almas, com os corações agradecidos, nós estamos pedindo, Senhor, a colocação dos medicamentos nas águas para as necessidades de cada um que nos acompanha, encarnado ou desencarnado. Os medicamentos, Senhor, que vão nos auxiliar a melhorar as nossas condições físicas, psíquicas, emocionais e espirituais, a fim de que nós alcancemos êxito em nossa jornada. Sê conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. E assim, meus irmãos, vamos chegando ao final de mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu e Norma agradecemos a presença de todos, as preces, e os convidamos para nos acompanharem em nossa prece final. Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus, divino mestre, finalizando mais um encontro com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, aqui estamos, Senhor, para louvar, agradecer e pedir. Agradecer por tudo que temos recebido, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado e serviço no bem. Agradecer essa doutrina de amor que nos livra da ignorância e nos livra do mal. E nós vamos pedir, Senhor, em favor do planeta Terra, em favor da paz do mundo, de toda a humanidade encarnada e desencarnada, dos acamados em seus lares ou em hospitais, dos moradores de rua, dos dependentes químicos, daqueles que padecem as agruras da fome e da miséria, das guerras, por todo canto onde haja dor, sofrimento, Pai. Enviai os vossos emissários de luz para trazerem o alívio, o conforto, o amparo e assistência, encaminhando os corações generosos para a prática da caridade, mormente nesses dias de chuva ou de frio. Que a misericórdia toque os corações de todos para unirmos-nos no propósito do bem, em favor daqueles que estão desamparados. Com a oração que Jesus nos ensinou, nós louvamos, agradecemos e pedimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos os irmãos, uma semana abençoada, muita paz e até o nosso próximo encontro. Gratidão sempre.